Olá, bem-vindos ao nosso curso completo gratuito de espanhol aqui pelo YouTube. Na aula de hoje, aula 33, né? 33, nós vamos falar sobre um assunto que a gente já viu em alguns lugares, já vimos em alguns textos, tá? Mas a gente vai relembrar, tá? Que são las partículas interrogativas, tá? Ou seja, as partículas interrogativas. São o quê? São palavrinhas que a gente usa para fazer perguntas, tá? Então, se você acabou de chegar nesse canal, se inscreve aqui embaixo, tá? Dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? E compartilha com seus amigos, tá? Para que mais pessoas conheçam esse trabalho aqui pelo YouTube, tá? Então, vamos começar. Então, a primeira partícula interrogativa, e vamos ver hoje, é o quién. Quién, que quer dizer quem, né? Para você perguntar sobre alguma pessoa, certo? Quem, tá? Lembrando que em espanhol existe o quién, se for no singular, ou seja, uma pessoa só, e existe o quiénes, quando for no plural, quando for mais de uma pessoa, tá? Diferente do português. Português só tem o quem, né? Espanhol vai ter quién pro singular e quiénes pro plural, tá? Então vamos ver aqui dois exemplozinhos, tá? Do uso do quién. Então, primeira frase. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? Quem é este senhor? Certo? Aqui o demonstrativo a gente aprendeu há duas aulas atrás, né? Então, quem é este senhor? Ou seja, ele está perguntando sobre uma pessoa, né? Então, sempre que você pergunta sobre alguma pessoa, você usa o quién. Quem é este senhor? Quem é este senhor? Tá? Então, uma resposta é el director. Es el director. Tá? É o diretor. Tá? Diretor pode ser diretor de escola, pode ser diretor de filme, tá? É o mesmo uso do português, tá? Director quer dizer diretor. Então, quem é esse senhor? Esse é o diretor. Agora um exemplo com quiénes. Quiénes son, repara, e está no plural, né? Então o verbo também vai para o plural. Quiénes son aquellos señores. ¿Quiénes son aquellos señores? Então, quem são aqueles senhores? Também está perguntando sobre uma pessoa, tá? Na verdade, sobre mais de uma pessoa, certo? E senhores está no plural. Então, se eu estou perguntando sobre mais de uma pessoa, eu uso quiénes, tá? Vai estar no plural também. Então, quiénes son aquellos senhores? Quem são aqueles senhores, tá? Então, son turistas, tá? Um exemplo de resposta. Son turistas, tá? São turistas. Certo? Então, quién para perguntar sobre uma pessoa. Próxima partícula interrogativa vai ser o que, tá? Para perguntar sobre, serve para perguntar pessoa também, mas com um sentido um pouco diferente, no sentido de o que aquela pessoa faz da vida. Você também pode usar o que serve para perguntar objetos, né, coisas, certo? É igual o que do português, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Eu vou apagar isso aqui para não, tá?
Vamos ver alguns exemplos. Então a gente pode perguntar, por exemplo, que es usted? Que es usted? O que é o senhor, né? Essa pergunta é estranha em português. Na verdade, isso quer dizer o que o senhor faz da vida, ou com o que o senhor trabalha, né? Então, o que é usted? Então, um exemplo de resposta: soy estudiante. Então, sou estudante. Que é usted? Sou estudante, certo? Também pode servir para perguntar sobre algum objeto, né? Ou, por exemplo, que es esto, né? Ou seja, o que é isso? Que es esto? Exemplo, es um museu. É um museu. Então serve para perguntar objetos, né? Prédios, né? O que é isso? Né? Que prédio é esse? O que é isso? Ah, isso é um museu. Então, que es esto? Esto é um museu, certo? O que ele só vai ter essa forma, ele não vai modificar para plural e singular, como quem. Então, por exemplo, que son estos senhores? O que são estes senhores? Ou seja, em que eles trabalham, né? O que esses senhores fazem da vida? Você pode responder: son médicos, né? São médicos, certo? Um exemplo de resposta. Então, que serve para isso, tá? Lembrando que essas partículas interrogativas, que não são na verdade pronomes interrogativos, sempre são acentuados. Sempre que tiverem numa pergunta, eles levam acento, tá? Sempre. Então, quien vai ter acento, quienes vai ter acento, que vai ter acento. Então, vamos ver agora o próximo. Peraí que tá molhada, eu volto já, rapidinho. Pronto, consertado o problema. Então, vamos para a próxima partícula interrogativa, que é donde. Donde, tá? Quer dizer onde, tá? Nós também temos a forma de donde, quer dizer de onde, certo? E adonde, e quer dizer aonde. Então temos essas três maneiras de falar o donde, e sempre serve para perguntar sobre localização, né? Falar sobre algum lugar, perguntar sobre algum lugar. Então vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, com donde, né? Donde estás? Então, onde está? Né? Onde estás tu? Onde você está? Donde estás? É um exemplo de resposta: estou em casa. Estou em casa. Então, donde serve para perguntar sobre uma localização fixa, parada, tá? Então, donde estás? Onde você está? Tá? Fixo, parado. Se você quer perguntar sobre a origem de alguém, ou seja, de onde essa pessoa vem, aí você usa o de donde. Então, o de, essa preposição de, serve para indicar origem. Então, a origem dessa pessoa, de onde ela vem. Em espanhol, de donde. Então, por exemplo, você pode perguntar: de donde eres? De donde eres? Então, a pessoa pode responder: sou de Brasil. Certo? Sou do Brasil. Sou de Brasil. Aí entra aqui em qualquer lugar. Então, donde, de donde, né? É para perguntar a origem de uma pessoa. A preposição de serve para isso. Perguntar a origem de uma pessoa, tá? E é separado, tá? De espaço donde.
O adonde já é tudo junto e tem o sentido do aonde do português também e significa, para perguntar também localização, mas com a ideia de movimentação. Então você usa com verbos que dão ideia de movimentação. Um verbo ir, por exemplo. Então eu posso perguntar: adonde vas? Então, adonde vas? Aonde você vai ou aonde tu vais, né? O verbo ir dá essa ideia de movimentação, né? Estou indo. Então, adonde vas? Aonde vai? Você pode responder: voy a la playa. Vou à praia, tá? Então, a la playa. Lembrando que verbo ir, igualzinho em português, sempre vai pedir a preposição a, tá? Então, voy a la playa. Tá? A gente vai ver regência verbal quando tiver um pouco mais avançado. Mas é bem importante você lembrar que verbo ir, com esse sentido de movimentação, claro, sempre pede preposição a. Voy, é igual ao português, vou à praia. Então, voy a la playa. Lembrando que preposição a com o artigo lá mantém separado, tá? Porque em português, onde a gente tem a preposição a mais o artigo a, isso junta, certo? E vira o a com crase, certo? Em espanhol, o a com o lá não vai juntar, vai ficar separado. A, lá, tá? Se fosse a com a preposição el. Então, por exemplo, voy, né? Voy a el museu. Como é que vai ficar isso? Aí sim, isso aqui vai juntar e vai virar uma coisa só. Vai virar al, tá? Que é igual ao nosso ao em português, né? Vou ao museu. Juntei a preposição a com o artigo o. Em espanhol, eu também vou juntar a preposição a com o artigo el. Então, voy al museu. Certo? Então, a com ele vai virar al, tá? No plural, a com las vai manter separado, a las, tá? E a mais los também vai manter separado, a los, tá? Só vai juntar quando tiver o el. Então, voy al museu, certo? Beleza? Então, agora vamos ver a próxima partícula interrogativa, né? Partícula interrogativa. Próxima partícula interrogativa é o como. Como, que é igual o nosso como do português, né? Serve para pedir para você descrever alguma coisa, você pode usar o como. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, como es el professor? Como es el professor? Como é o professor? Então, está pedindo para você descrever o professor. Então, você pode responder um exemplo. Es alto e simpático. Então, aqui eu descrevi o professor. Es alto, ou seja, é alto, tem uma descrição física, e simpático, ou seja, simpático, uma descrição psicológica, né, de comportamento. Então, como serve para descrever, pedir para descrever não só pessoas, como lugares também. Você pode perguntar: como es la ciudad? Como es la ciudad? Lembra? Ciudad, cidade.
Então, estou pedindo para você descrever o lugar, né? Então, posso responder es grande. Tá? É grande, é uma cidade grande, certo? Então, essas foram as partículas interrogativas, tá? Não são todas, ainda falta o qual, por exemplo, eu não falei hoje, mas com o tempo a gente vai vendo outros exemplos, tá? Então, se você ficou nessa aula até agora, obrigado, tá? De novo, não esquece, se você não é inscrito, de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, tá bom? E até a aula de amanhã. Amanhã a gente vai ter texto, vamos ver mais um diálogo com as coisas que a gente viu nessas últimas aulas, tá? Então, hasta amanhã.